Olá, eu sou Augusto Narical e sejam muito bem-vindos a mais um AlphaCast, episódio especial final de temporada. Comigo, a grande Patrícia Quitero, que apresenta este programa. E hoje nós temos convidadas para lá de especiais, né, Patrícia? Nossa, hoje o negócio tá bom aqui, hein, Augusto? Quem vai falar com a gente hoje? Olha, hoje eu tô recebendo aqui nada mais, nada menos do que Paula Falcão, jornalista e empreendedora, formada pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduada em Gestão da Comunicação e Mídias Sociais pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, criou em 2017 a plataforma de conteúdo Aproveite a Cidade, com o propósito de mudar a maneira como as pessoas se relacionam com as cidades onde vivem e visitam. Então, essa empresa começou por meio do Instagram, ela vai falar um pouquinho pra gente, né? E hoje ela acumula multiplataformas. Ela atuou também como repórter do Jornal Popular, nas rádios CBN, 730, Bandeirantes e na TV Brasil Central. Seja muito bem-vinda, Paula. Oi, Patrícia, Augusto, Lilian, todos que acompanham o AlphaCast. Muita coisa, né? O currículo aí é bacana, né? Entrega. Eu acho que eu tenho nem roupa para esse currículo, viu? Tá. O negócio aqui... Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada demais pelo convite. Espero que seja bacana para todo mundo acompanhar o AlphaCast. A honra é nossa em recebê-la aqui conosco. E conosco também a Lilian de Lima Leão, bibliotecária formada pela Universidade Federal de Goiás. Se eu falar alguma coisa aqui, besteira, você me avisa, viu? Atualmente trabalha como assessora técnica de cultura do Sesc Goiás, realizando esses acompanhamentos de projetos de cultura, principalmente relacionados à literatura e biblioteca, é isso? Isso mesmo. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Estou muito feliz pelo convite. A honra é toda nossa. Gente, lembrando, Patrícia, que um dos nossos alunos é o garoto propaganda de um dos projetos que nós vamos falar, que é o Bruno. Exatamente. De PP, que é o garoto propaganda do nosso Sesc. Conhecido. Isso é muito interessante, Maravilha. muito importante. No meu, tô orgulhoso aqui. Gente, para começar, tem gente que vai para Paris, não é? E tem gente que vai ficar em Goiás. E olha só, essas duas feras vão falar sobre o que fazer aqui também. Porque às vezes a gente acha que só essas viagens longas, né? Essas viagens... ou que a cidade não tem nada para fazer, não há nada de novo. E Goiânia é uma cidade que está crescendo muito, principalmente na área cultural. E é muito importante que nós conversemos, porque tem gente que realmente vai ficar até por escolha. E não sabe o que fazer, não é? Então é muito legal, depois, por gentileza, deixa o arroba de vocês, para o pessoal começar a seguir, né? E essa conversa nossa vai ser sobre férias, né? O que fazer nas férias em Goiás? E o mais importante, né? Férias com cultura, arte e conhecimento, né? Porque não é porque tá de férias que o conhecimento não tem que rolar, né? Tem que continuar aprendendo. E tem coisa melhor, não é? Tem coisa melhor do que juntar isso tudo dentro de um processo só. É verdade. Eu vou começar aqui com a Paula sobre... É muito legal porque vocês são multiplataformas, né? Então vocês estão em todos os lugares, assim, a gente estava batendo um papo ali em off. E como que surgiu essa ideia de transformar uma coisa que seria uma corriqueira numa coisa que gera tanto engajamento, né, Paula? Fala um pouquinho pra gente como que veio esse start em 2017, isso, né? Como empresa, o Aproveite existe desde 2017. O projeto piloto é de 2014. A gente já tem um tempo, né, de experimentação, mas acho que a gente responde à mesma dor, que é uma dor que a gente encontra muito nas férias, que é, Goiânia não tem nada para fazer. E eu acho que essa é uma impressão que tem muito a ver com o quanto a gente está disposto também a olhar para a nossa cidade com mais carinho, com olhar de turista, com curiosidade. Então, é uma demanda que ela continua muito latente, né? Ela continua atual. Então, isso foi uma coisa que eu percebi lá em 2014, que era algo meu também. Eu tinha um problema, assim, com Goiânia. Eu torcia um pouco o nariz para a cidade. Até que eu levei um sacode de Goiânia mesmo, assim. Que aí eu fui entender que meus problemas estavam mais relacionados a frustrações minhas do que com a cidade. E foi maravilhoso, porque tudo aconteceu ao mesmo tempo, assim. Então, eu fui descobrindo coisas para fazer na cidade
E também entendi que, se isso era uma demanda minha, que sou jornalista, que tenho muito acesso à informação, a meios de comunicação, reportagem, enfim. Quantas pessoas também não conheciam a cidade onde elas moram, né? E aí, uma coisa casou com a outra. Eu estava fazendo um curso na época de jornalismo mobile. É engraçado falar isso hoje, porque o telefone é uma ferramenta tão corriqueira que está na nossa mão sempre. Mas houve um momento em que esse curso fazer curso para cobertura de jornalismo com telefone era super novidade. E aí, dentro desse curso, eu podia fazer um projeto final. E eu decidi apresentar a minha cidade para as pessoas com vídeos curtos, na época compartilháveis por WhatsApp, que não tinha mensuração e por isso a gente também colocava no YouTube. E aí eu falo, nossa, parece que a gente tava meio... o tempo tava meio... A gente tava meio à frente, talvez, não sei. Mas a gente não tava no tempo certo, que é o formato que hoje mais engaja dentro da plataforma do Aproveite a Cidade, que são os vídeos curtos, que apresentam lugares e experiências para as pessoas. Mas, de fato, o goianiense, o goiano, acho que ele é muito carente. E a gente olha sem carinho, assim, para as coisas locais, né? Tem muita coisa em Goiânia acontecendo, tem muitos movimentos culturais, muita gente fazendo arte de um jeito bacana. Acho que falta um pouco da gente se dispor a ir atrás também. Porque a gente tá numa época que as coisas chegam. Elas simplesmente chegam. Elas chegam no seu feed, elas chegam no WhatsApp, elas chegam. Então, você tem que estar aberto para poder enxergar também. E a Aproveite Cidade cumpre um pouco esse papel de apresentar a cidade onde a gente vive para as pessoas. E quando a gente visita outros lugares, isso também funciona. Mas é isso, o Aproveite surgiu assim, primeiro com o Instagram, depois com as outras plataformas, site, Instagram, YouTube. E a gente ainda tem esse propósito de conectar as pessoas com a cidade onde elas vivem, porque é essencial, gente. Se a gente gosta do lugar onde a gente vive, a tendência é que a gente busque que ele seja melhor, que a gente se interesse, que a gente ocupe, que a gente cobre quem tem que ser cobrado para aquilo ali ser melhor, para esse lugar ser melhor. Então, mas a primeira coisa que a gente tem que saber, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber que existe. Porque se a gente não sabe, por que a gente vai se importar? Então, essa conexão, eu acredito que a gente ajuda, sabe? Eu fico muito feliz em ajudar. Não sei se vocês já escutaram essa famosa frase que me irrita profundamente, que é Goiânia só tem shopping e bar. Né? E isso me irrita tanto que parece que Goiânia se resume a isso. Né? Então, tanta coisa acontecendo. E é difícil, né? É difícil porque a gente vai acostumando a ir aos mesmos lugares. Essa é a grande verdade. Né? E a gente acostuma a ir sempre para os mesmos lugares e não se abre, muitas vezes, está aqui numa metrópole, não se abre para muitas coisas que podem estar acontecendo e que às vezes você fica sabendo que aconteceu, né? Quantas vezes você está ali, nossa, mas tal cantor esteve aqui, nossa, eu não sabia. Então, quer dizer, às vezes é comodismo mesmo, é acomodação de você simplesmente estar lá no dia a dia trabalhando e não conseguir se desvencilhar ali, às vezes, daquela rotina. Mas férias é férias, né? Então, eu acredito que aí chega nas férias, vem o ócio. Então, para acabar o ócio, estamos aqui para poder falar de tudo que vai rolar nessas férias para essa molecada aí. Deixo registrado que estou profundamente revoltado comigo mesmo, porque eu perdi uma coisa que eu queria muito ver, e agora a gente vai falar com a Lilian. Lilian, pelo amor de Deus. Já falei que ela vai dar um jeitinho. Nós vamos ter um projeto gigantesco, muito legal de cultura, que é o projeto do Sesc me corrige, de 1 a 10, não é isso? O Aldeia Sesc de Artes. Isso. Fala um pouquinho desse projeto pra gente, por favor. Ele é um projeto que já acontece já há um tempo, essa é a 10ª edição, né? A gente teve aí um ano sem acontecer por conta da pandemia, né? E outro ano que foi de forma híbrida, mas ele acontece desde 2012, né? Então, esse é o 10º ano da aldeia, né? E é um projeto que visa a democratização mesmo de acesso à cultura, né? Eu ouvi a Paula aqui falando, né, dessa dificuldade que a gente tem de reconhecer as coisas que acontecem na nossa cidade. E acredito que isso vem muito da nossa falta, às vezes, de informação, né, das coisas que estão acontecendo.
E o Aldeia, ele é algo gigantesco que acontece. Esse ano já são mais ou menos 60 atrações, né, que vão acontecer nesse período de 1º a 10 de julho. Muitas atrações gratuitas, abertas, muitos que vão acontecer em locais que a gente chama de cena ao redor, que vão acontecer em locais que não são dentro do Sesc, né? A gente vai ter ações acontecendo na Associação de Idosos do Balneário, no Parque Macambira, no Parque Leolídio de Ramos Caiado, no Teatro Goiânia, no Teatro Rio Vermelho, no Teatro Madre Esperança Garrido e no Sesc Centro, né? Então, são várias ações. E eu estava vendo que até mesmo as atrações pagas é um valor baixo, né? R$45, em torno de R$45, né? Isso. A gente tem valores diferenciados para quem tem a credencial Sesc e valores para o público geral, para quem não tem o cartão, e também meia. Aqui a meia, que é a entrada solidária, meia entrada solidária, e a meia para quem, né, para aquele público que por lei é garantido a meia entrada, né? E muitas atrações gratuitas também, né? Algumas a pessoa pode retirar pelo Simpla, né? E outras é só chegar. Nossa, que coisa boa. E é sobre isso, né? 60 atrações em 10 dias, então fica até difícil escolher. É uma maratona, né? Sim. Isso. E é legal porque não é só Goiânia também, né? Vai ter no interior também. É isso? Esse ano vai acontecer só em Goiânia, né? Do Aldeia só em Goiânia esse ano, né? Mas a gente já aconteceu anos da gente interiorizar essa ação. O Sesc, em geral, tem várias atrações nas unidades, né? Então, a gente, nesse período que está acontecendo na Aldeia, a gente também tem ações no Sesc Anápolis, no Sesc Caldas Novas, né? Então, o Sesc como um todo, ele é um produtor de cultura muito grande. Mas o Aldeia esse ano é em Goiânia. Nossa, que legal. Então, olha, gente, não é falta, né, de não saber. Então, muita coisa acontecendo. Entra ali no site, no Instagram, né, do Sesc, enfim. Entra nos lugares, né, e vai procurando também, porque olha só, o Aproveite Cidade é um veículo de comunicação, o Sesc é outro também de comunicação, que tem as informações de tudo que está acontecendo na cidade o tempo todo, né? Lembrando que o Sesc há muitos anos tem teatro, tem música, tem tanta coisa legal, né? Enfim, já atrás estava vendo, Paula, você fazendo uma resenha de uma pizzaria, a gente tá até vendo junto aqui. Nossa senhora, misericórdia, eu preciso ir lá naquele Não, e ela lugar. come bem, né, gente? É. Vocês perceberam isso? Olha, gente, é uma marqueteira. Não é tão ruim, não, né? E ela faz a gente ficar com vontade, isso é muito bom, né? Paula, assim, o que você indica julho, né? Tá, nós temos aí o Aldeia Sesc, que vai de 1 a 10, mas nós vamos ter mais outras coisas durante o mês, né? O que você poderia, ou bares, ou enfim, o que em Goiânia acontece que você gosta e que você fala assim, eu indico você pelo menos dar uma passadinha. Por exemplo, dias atrás estava passando ali no setor sul, temos um cliente ali, e um bar diferente. Eu parei para ver, chama Mocó. Eu adorei o bar, sabe? Um bar extremamente alternativo, com luzes, assim, um ambiente muito legal. E de fora parece uma casa, então você não tem muita essa perspectiva. E às vezes em Goiânia tem muito isso, né? De você entrar, é igual o café, esqueci também, tem um café no setor sul ali, acho que é o Ivoé. Né? Que é uma casa, você vai descendo assim, tem um jardim lindíssimo. Então tem tanta coisa que às vezes passa, né? Fala aí pra gente umas dicas do que você poderia... Olha, do lado do Mocó tem um lugar que pouca gente conhece. Ao lado? Que é o Bosque dos Pássaros. Se você entrar... Olha, mas sabia. É mais legal. E de dia, né? É um passeio diurno. Tem uma quadra, tem grafites ali, tem algumas arte urbana. É um lugar onde acontece jogos de queimada no final de semana. Nossa, e é um lugar que reflete um pouco de como o setor sul foi projetado. Só que a ocupação foi meio que ao contrário. Então, esses lugares eram espaços de convivência para as pessoas andarem, caminharem. Eu adoro saber isso, é bem da história de Goiânia e bem do comecinho da Aproveite Cidade. O Bosque dos Pássaros foi um dos lugares que me despertou, assim, pra cidade. A gente fala, nossa, isso aqui é tão incrível, por que a gente não ocupa esses lugares? Por que a gente não frequenta aqui? Então, tem isso, assim, você descobriu o Mocó e do lado tem uma coisa incrível que é o... Que eu não descobri. que é o Bosque dos Pássaros, né? Quando você passar de dia, dá uma passadinha lá pra conhecer, porque é muito bacana. E você imaginar que a cidade poderia ter sido daquela forma, é ainda mais legal, porque Goiânia seria
seria completamente diferente se esse modelo tivesse sido replicado na cidade toda, ou se a ocupação tivesse sido o contrário do que é. Mas voltando às férias, tem isso. Eu acho que a gente pode mesmo explorar um pouco da cidade, né? Conhecer parques, conhecer o nosso bairro. É isso que eu ia falar. Passeios diurnos também é muito importante, porque tem Isso. muita criança, né? Tem muita adolescente, gente que às vezes não curte a noite. Sim. E passeios diurnos eu acho que seria interessante. Eu acho isso muito legal, mas a agenda cultural pipoca durante o mês de julho. Tem algumas programações já formatadas, por exemplo, o Viva Sererê, que vai acontecer no Martins Sererê, com oficinas, vão ter shows, apresentações de teatro, já começa agora no dia 1º de julho, e vão ter outras edições ao longo do mês de julho. A gente tem várias feiras na cidade que são muito legais também, como a Feira das Minas, a gente tem encontro de brechós, que promove ocupações no centro de Goiânia, em outros locais da cidade. Temos aniversários de alguns bares acontecendo. Tem o Happy Land também, né? Tem o Happy Land, que é uma atração que já está se tornando tradicional aqui durante as férias de julho. Temos a retomada do Planetário, que ficou um bom tempo sem funcionar por conta da pandemia. Então, desde o dia 15 de junho, ele voltou a funcionar com sessões toda quinta-feira, por R$10. Então, o dia inteiro? Não, são sessões noturnas de observação do céu. Mas é bom dar uma conferida, porque essas coisas acabam mudando. Bacana, mas voltou a funcionar, que eu acho que é muito legal. Eu adoro o Planetário também. A gente vai tem apresentações periódicas agora da Orquestra Sinfônica em alguns parques da cidade, que é muito legal de ver. E eu acho que pós-pandemia, como a gente ficou realmente muito tempo restrito, né, com essa questão de sociabilizar, mais difícil, acho que quando as pessoas puderam sair, elas realmente quiseram sair. Acho que até essa onda dos reviews tem muito a ver com essa demanda de conhecer a cidade, de comer, de ver gente, de estar por dentro do que está acontecendo. Então, vai ter muita coisa acontecendo na cidade, gente, durante o mês de julho, e sempre tem. Então, tem as coisas fixas, né, tipo, Mutirama, que parece um programa só de criança, mas é legal de você fazer um piquenique, às vezes brincar ali um pouco, passar um tempo. Do lado tem o Parque Botafogo, que dá para jogar basquete, praticar esporte. Tem um monte de coisa acontecendo no Sesc AD das Artes. E programação no Teatro Goiânia, a Vila Cultural Cora Coralina agora está abrindo aos finais de semana, e com as férias, o funcionamento que era durante a semana, as pessoas podem aproveitar. Goiânia tem vários museus com entrada gratuita. Vários deles, infelizmente, não funcionam no final de semana, mas com as férias a gente tem um pouco mais de mobilidade de horário, principalmente para os estudantes. Então é a hora de conhecer o Museu Pedro Ludovico, que é meu museu favorito da cidade. Nossa, a Casa do Pedro Ludovico. É muito lindo lá, que é muito bacana. E aí você já emenda com um passeio no Bosque dos Buritis, já passa no Museu de Arte de Goiânia. Então, dá para fazer muitos roteiros nessa região, principalmente na região central, né, onde está concentrado muito dos nossos monumentos Art Deco, muito da história da construção da cidade, que é riquíssimo. Os nossos mercados municipais, que são muito legais. Né? Comida boa, com preço mais acessível. Degustar todas as empadas do mercado central. Então, acho que falta... É isso, assim, pensar com um pouco mais de criatividade. Mas a cidade está em movimento. Há uma movimentação que mescla pequenos produtores, pequenos produtores de acessório, design, roupa, artesanato, com produtores de cultura também. Então, hoje em dia, quando você tem um evento com uma finalidade comercial, mesmo de pequenos produtores, você sempre tem uma apresentação cultural. Então, e uma dica muito importante é acompanhar a agendinha do Aproveite a Cidade. Isso aí. Toda sexta-feira, 10h30 da manhã. A gente salva todo o final de semana de todo mundo. Olha só. Repete o horário. Repete aí o horário. Sexta-feira, 10h30 da manhã, sai o post da agendinha no feed. E o que muita gente não sabe, porque a gente é mais conhecido pelo Instagram, é que no site tem uma agendona ainda, com a programação muito mais ampla e elaborada, com
várias possibilidades de programa dentro da cidade, em Goiânia, Aparecida e todos os festivais que acontecem no interior. Mas, gente, tem muita coisa. A gente vai falando aqui e eu tenho uma memória meio difusa. Então, às vezes, eu vou lembrando de coisas aleatórias. Por exemplo, tem várias programações, a gente falou de shopping. Shoppings estão com as propostas mais diferentes para levar as pessoas para aproveitarem esses ambientes, mas não necessariamente com compras, com entretenimento, com uma coisa de conversar mais com a comunidade. Então, a gente viu um movimento de festas juninas acontecendo nesses locais. Vão ter festivais gastronômicos em alguns shoppings no mês de julho, que a gente já está monitorando. Então, vai acontecer... Quem ficar em Goiânia vai estar muito bem servido de programação cultural, gastronômica, de eventos, enfim, tem muita coisa que vai acontecer. E é engraçado quando a gente fala sobre isso, a gente fala assim, nossa, caramba, né? Tem tudo isso e eu não sabia. E realmente não é por falta de informação. É falta da gente querer mesmo, é o que você estava falando agora há pouco, né? De nós querermos, olharmos ali. Uma coisa que eu sou apaixonado no Sesc, essa ideia sempre de eu sou apaixonado por teatro. Né? Eu sou completamente apaixonado por teatro. Infelizmente, principalmente essa geração de anos para cá, não vai muito ao teatro, né? E a gente às vezes vai tão longe, vai a São Paulo, né? Vai ao Rio assistir uma peça legal. E eu vi que tem várias produções que serão gratuitas do teatro esse mês, durante o evento, né, Lília? Sim. Muita gente, assim, começa a ter acesso ao teatro através do Sesc. Né? Porque às vezes o Teatro Goiânia, às vezes o Teatro Rio Vermelho, são preços não tão acessíveis para a população. E o Sesc traz isso, traz muita produção gratuita, muita produção de qualidade, tanto aqui de Goiás, muitos grupos de Goiás e também de fora. Esse ano a gente tem grupos de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, apresentando no Aldeia. Né? Então... São muitas. Já no primeiro dia, a gente vai ter um espetáculo Virgínia com a Cláudia Abreu. O público geral já está esgotado, mas para quem tem a credencial Sesc ainda tem ingressos no Simpla. Então, quem tem credencial pode correr lá e comprar, que é um monólogo sobre a vida da escritora Virginia Woolf. Né? E a gente tem outros espetáculos também. Eu queria trazer aqui, do primeiro dia, a programação... para vocês, que é uma programação que a gente começa com um show do Igor e Ian na varanda do Sesc, ao meio-dia. E aí, no Sesc ainda, a gente vai ter troca de livros na biblioteca. Já estou querendo puxar a sardinha aqui. Estarei lá, para a biblioteca. Nem a conversa, estarei lá. Ai, que ótimo. Que a gente vai ter trocas de uma da tarde às 3. Você pode já levar o livro antes dessa semana, ir lá só no dia para trocar com seu cupom, ou já ir no dia e escolher o livro. Às 3 horas da tarde e às 17 a gente tem um espetáculo de teatro, que é o Quando Eu Morrer Vou Contar Tudo a Deus, do Bonde, que é um grupo do Rio de Janeiro, que é para crianças. Né? E é lá no Teatro do Sesc, ainda tem ingressos disponíveis. E a gente vai ter uma programação muito especial, que é uma mesa de glosas. Alguém aqui já ouviu falar de mesa de glosas? Não. É algo, assim, é muito bom da gente ouvir. São escritoras do Sertão do Pajeú, com a apresentação da Luna Vitrolira, que é de Pernambuco. Então, essas escritoras, elas vêm lá do berço da poesia, né, que é à beira do rio Pajeú. Né, as pessoas falam que as pessoas que nascem ali, naquela região, antes mesmo de falar, elas aprendem a falar já recitando poesia. Então, são 6 escritoras que vão estar lá na biblioteca do Sesc Centro, para uma mesa de glosas que vai das 3h30 às 17h30. Então, quem quiser ir lá apreciar, é algo assim muito que mexe com a gente, porque elas parece um repente, mas não é, porque tem uma métrica correta a partir de um mote que a apresentadora dá na hora, e é uma poesia de improviso feita por todas na mesa. Legal. Então é muito interessante de ver, de presenciar. Então vão lá. Eu tô super curioso já. Não, é ótimo de ver. E durante todos os dias a gente tem vários espetáculos também, né? De teatro, de música, de dança. Muito, muito bom. Não, imagina para quem, assim, realmente está de férias e consegue passar um dia inteiro acompanhando uma programação dessa.
Gente, festival, esse formato que é um formato de festival, que é o formato Sim. da aldeia, é sensacional, porque assim, você tem uma série de experiências únicas que não vão se repetir, porque é a questão do show, gente. O show não se repete, ele pode ter a mesma sequência de música, é uma experiência única. E assim, uma bateria, uma atrás da outra. Então, você tem teatro, você tem feira de livro, você tem apresentações, tem shows. É muito bacana. Para quem realmente está de férias, você poder ficar o dia inteiro por conta de uma programação cultural riquíssima como essa, é muito bacana. Mas sabe que uma coisa que me encanta, Paula? Nisso tudo que a gente está falando, não sei se vocês notam, mas nós estamos falando sobre cultura e ao mesmo tempo sobre história, né? Quando você fala do Museu Pedro Ludwig Teixeira, eu fico encantado com aquele espaço, porque é um espaço que parou no tempo. Né, a prataria ali, como era servida a francesa na década de 1970, né? Tudo do mesmo jeito e tal. Ao mesmo tempo, quando você traz, Helena, a ideia das trocas de livro, eu me lembro da Cora Coralina. Nós tínhamos 2 bibliotecas, se eu não me engano, só em Goiânia, que era a Cora Coralina e uma ali no setor universitário, que eu acho que é a Marieta Teles. Não é isso? Ali? Isso. Então, nós estudávamos, não tinha internet, nós tínhamos que ir até ali. E era muito caro, ainda é, né? O Brasil é um dos países onde o livro ainda é muito caro. Mas essa democratização da troca, né? Se já não me serve mais, eu troco com um colega, e isso aumenta a questão da cultura. Até porque nós somos um dos países também que menos lê. A cultura da leitura também é uma coisa que precisa ser incentivada. E esse projeto do Sesc é muito interessante de poder, né? Mas ao mesmo tempo que a gente fala sobre isso, Goiânia, ela palpita entre o moderno, né, e o antigo. Por exemplo, ao lado ali do Museu Pedro Ludwig, você vai ver aí prédios gigantescos, novos, extremamente modernos. Eu acho que é isso que é tão bonito nessa cidade, que ela pulsa o tempo todo, né? Ela grita e é muito bonito, né? Assim como vários lugares, você falou Gente, meu TDAH é terrível. Eu ia falar floresta. Do O bosque. bosque. Bosque... Dos buritis. Não. Do bosque. Dos pássaros. Dos pássaros. Eu São ia falar alguns bosques. São vários. E é legal de conhecer, né? O Beco da Codorna também é um Isso. lugar muito legal. Muito legal, né? Eu acho que Goiânia é uma cidade muito nova. Inclusive, ela vai comemorar 90 anos, então daqui até outubro, quando é aniversário, é provável que a gente tenha muitas programações culturais, comemorativas, que exaltem a história da nossa cidade, que é importante conhecer, porque é muito perto, gente. 90 anos. Se a gente conversar com os nossos avós, você consegue ter muita informação ali do começo da cidade. E, ao mesmo tempo, a gente tinha um desapego com isso, porque a história não está sedimentada. É muito jovem, a história ainda está viva, ela ainda é memória, ela ainda está passando, ela ainda está sedimentando. Então, a gente tem essa questão de ser um pouco desapegado mesmo e de não se importar muito com o centro, com Campinas, que é mais antigo, que tem mais de 200 anos. Então, eu acho que conhecer... Se você saber um pouco disso, torna a gente cidadãos melhores, sabe? Eu acho que faz diferença quando a gente vê uma programação cultural, enfim, faz parte da construção da nossa identidade, né? Entender de onde vem esses movimentos. Eu estava até aqui olhando que, além de Goiânia, a gente tem encontro de culturas na Chapada dos Veadeiros agora no mês de julho, que acho que é a partir do dia 21, de 21 a 29, que é riquíssimo também. A gente vai falar dos povos indígenas, da história da nossa terra, que parece super distante, mas é totalmente cotidiana. É que às vezes a gente realmente não está prestando atenção, não está olhando direito. E outra coisa que você fala, né? Chapada dos Veadeiros é conhecido mundialmente, né? E muitos goianos nunca foram. Assim como muitos goianos nunca foram a Goiás, né? A cidade de Goiás. Outros nunca foram a Perinópolis, né? Caldas Novas. Paraúnas. Isso, Parque também é das uma- Emas lá, né? Se eu não me engano. Lindíssimo. Então, assim, tanta coisa legal que a gente pode fazer, né? Quem gosta mais de natureza, as cidades históricas, tantas, com tanta riqueza. Eu lembrei agora de uma cidade pequenininha, mas que é extremamente... Acho que ela é tão velha quanto Vila Boa, que é Pilar de Goiás também, Sim, né? sim, É uma eu cidade conheço. pequena, lindíssima, Lindíssima. com uma arquitetura belíssima, Perto pouca- de Corumbá ali, né? perto de Crixás, se eu não me engano, né? De Itapaciri. Esse ano, agora, no final do mês de maio, a gente teve uma experiência muito específica e muito interessante. A gente nunca tinha acompanhado as cavalhadas. E as cavalhadas, elas funcionam de uma maneira muito particular e muito conectada com a cidade. A gente foi
em Pirenópolis. Mas, gente, a informação não chega aqui. Se você não for lá, você não vai entender o funcionamento e como as pessoas se mobilizam para aquela festa acontecer. É basicamente o carnaval deles, dos locais. Então, tem a questão da cultura do mascarado. E o que a gente vai quando vem em Pirenópolis? Você vê um mascarado sentado lá no banco, tirou a foto com ele, e aí? O que é um mascarado? A gente não sabe. Mas o mascarado, do que a gente viu, são os locais que se vestem e que montam em cavalos, alguns a pé, que ficam fazendo bagunça durante a festa do Divino, que dura o mês inteiro, na verdade, é muito mais alongado, mas o principal da festa vai de sexta-feira ali até terça-feira. E eles ficam passeando na cidade, pedindo dinheiro, com um comportamento muito específico, tipo, fazendo uma voz fininha. E aí tem a apresentação no cavalhódromo, que aí realmente são as apresentações das cavalhadas, que duram 3 dias. E a gente tem na cabeça que é só domingo, mas são 3 dias. E que tem essa participação popular o tempo todo. O mascarado é o povo dentro da festa do Divino. É a representação do povo dentro da apresentação das cavalhadas. Só que como é que você vai saber disso? Se você for lá. E aí tem a figura do imperador, que é eleito, que algumas pessoas tentam ser imperador da festa durante anos e anos. E aí são feitas as verônicas na casa desse imperador. Então há toda uma mobilização da comunidade que a gente simplesmente não conhece. Você vai saber se você for lá, se você conhecer um eu vou falar errado, quem é de Pirenópolis? De antemão, desculpa. Pirinopolino. Então, se você conhecer um pirinopolino, talvez ele te explique e te diga o significado dessa festa para aquela comunidade. Mas há um desapego. E agora a gente está tendo cavalhadas em vários pontos de Goiás, que é tradicional. Mas o que a gente tem no imaginário? Uma disputa entre mouros e cristãos. Tem essa encenação, mas há toda uma mobilização de dias daquela cidade em prol dessa festa. Então, isso é riquíssimo, e isso é beber na fonte, e é fácil, porque ainda não tem uma movimentação turística tão forte em torno dessa festa. É muito mais uma mobilização regional, local, né? Local Eu mesmo, estive, da cidade. acho que mês passado, e uma coisa interessante que você está falando, Paula, é porque eles estavam fazendo estacionamento para os cavalheiros. Né? Então, com madeira, eles estavam colocando ali assustadora a quantidade de cavalos, gente. Muito cavalo. Eu olhei aquilo lá e falei, gente, mas para que eles estão colocando essas estacas, né? Esse aqui é o estacionamento dos cavalos. E o rapaz falou, olha, é porque vai ter cavalhada. Mas a cidade inteira, ela pulsa em torno disso. Pilar, uma vez eu fui, eu não sei se lá tem, em Pirenópolis. Você deve saber essa informação, eu não sei. Mas lá tem o Canto de Verônica. É um momento triste. Eu chorei horrores quando eu assisti a primeira vez. E lá em Pilar é passado de família. É uma herança, sabe? Então, as mulheres daquela família, elas vão cantar em latim. Que lindo! Né? E aí, traz a toalha com o rosto do Cristo. Belíssimo. Essa já é outra... mas acho que é no mesmo... a mesma celebração, na festa porque do lá Divino. também tem cavalhadas em Pilar. Crixás também, essas cidades menores comemoram, né? Lógico que não na mesma proporção, né? Que é gigantesco. Mas é tão particular que, assim, eu sou nascida e criada em Goiânia. Eu sou campineira, na verdade. Lá do Principado de Campinas, vocês conhecem? Cresci ali, viu? Sou campineira do Principado, entendeu? Que é anterior, né? Era a cidade, então... E assim... Estudei aqui a vida inteira, estudei em escolas tradicionais da cidade, numa época que se estudava, inclusive, história de Goiás, que hoje nem muito pouco, e não sabia. E a mesma coisa que do início do Aproveite, jornalista informado, trabalho com cultura, todas essas notícias e informações estão o tempo todo no meu dia a dia, mas a experiência... É diferente. Totalmente diferente. Nada substitui a experiência, né? Você pode estudar, ler sobre aquilo, mas você tá ali participando, ali sentindo, é totalmente diferente. Muito valoroso. Porque tudo é muito sensorial, né, Lilian? E igual o pessoal falou sobre a questão de... Hoje você consegue visitar o Louvre, por exemplo, através da internet. Ou você consegue visitar uma cidade. Gente, não é igual. Não é igual. Eu assisti pela televisão a cavalhada, eu também tenho essa ideia. É um dia só. Não é? Ou você ir até a festa do Divino, que é uma coisa gigantesca aqui em Goiás, a gente ainda tem essa cultura. Eu lembro que em Campinas, eu também sou, né, da região de Campinas, assim, eu não sei você, mas Campinas é um lugar tão mágico, porque parece que o tempo lá é mais devagar do que Goiânia, que é muito rápido.
né? O pessoal de Campinas é um pessoal mais... É o mais- nosso interior, pertinho. Gente, é uma delícia. Eu acho que tem tanta coisa legal, né? E uma coisa muito importante também que eu vejo são os movimentos sociais na luta por fala, pelo direito de falar, né? Então, quando você fala, por exemplo, hoje nós temos grandes espetáculos que são grandes representações de determinados... Eu lembro da minha avó, que ela não gostava de ir no clube, porque lá ela falou, já perdeu a ideia do original, né? E quantas pessoas elas não têm? E aí a questão que eu falo para os meus alunos de jornalismo, né? Nós precisamos ser voz para quem não tem voz. Vocês são canais que mostram para nós, por exemplo, que nem tudo é caro. Porque quando se fala em teatro, né, Lilian? O pessoal fala, é muito caro. Mas quantas peças não vão ser gratuitas? Muitas. Né? Trocar um livro com outra pessoa, um livro às vezes que eu já enjoei. Eu não enjoo dos meus livros nunca, mas enfim. Né? Mas um livro que às vezes já li, que já não tá legal, eu falo, opa, vamos trocar. O que é legal, né? Que é bom passar pra frente. Sim, essa troca Claro, toda, essa né? troca é Só que a galera às importantíssima. vezes tem uma ideia de que cultura é caro. É. Cultura é pra elite, né? E uma coisa que muita gente não sabe é que o SESC tem bibliotecas, né? De acesso gratuito às pessoas. Que as pessoas podem ir lá, estudar, ler gratuitamente. Qualquer cidadão Qualquer pode... cidadão pode ter acesso ao empréstimo, só quem tem credencial, mas a pessoa pode passar lá, ler, né? E ficar à vontade. A gente tem bibliotecas aqui em Goiânia, nós temos 5, né? Incluindo a da escola, que é só acesso à comunidade escolar, mas a gente tem biblioteca em Caldas Novas, dentro ali do hotel, que é para os hóspedes. A gente tem bibliotecas no Sesc Anápolis, Sesc Itumbiara, Sesc Jataí, né? Então, e é de acesso a todos. E são bibliotecas com um ambiente agradável, com bibliotecário, com profissionais treinados, e com livros novos, né? Livros com lançamentos, né? Então, as pessoas têm muito acesso. E também o SESC, algo que é muito importante, o SESC tem turismo social, né? A gente está aqui falando, né, de todas essas programações que tem. O SESC tem um programa de turismo social muito importante aqui em Goiás. E as pessoas podem procurar mais informações lá no site do SESC. Que inclusive é um preço muito mais acessível, tanto Mais acessível. Pirenópolis quanto Caldas Novas, né? Isso. E Tem é excursões também lindíssimo, para outros gente. SESCs do Brasil. Fala isso, parece que vai abrir Goiás? Não, eu acho que eu li. Em algum lugar. Sim, já abriu o hotel. Já abriu? O Hotel Vila Sesc- Boa, né? Sesc Vila Boa. Olha aí, meu o Hotel TDAH. Vila Boa agora é Sesc Vila Boa. Eu falei que eu vou Isso. pra lá. Posso comprar meu TDAH? Porque eu tenho a minha carteirinha. Gente. Eu falei que eu vou lá. E é Eu já maravilhoso, fiquei né? hospedada lá várias vezes, assim, há muitos anos atrás. Era lindo aquele hotel. Aí foi decaindo, que bom. Quando eu fui lá a última vez na cidade de Goiás, que eu fiquei sabendo que o Sesc estava tomando conta lá e tudo. Eu falei, nossa, eu fiquei feliz demais. Eu falei, então, agora tô mais tranquila. Porque da última vez que eu me hospedei, eu fiquei muito triste. Não, mas Porque não, estava realmente... o Hotel Vila Boa, ele estava caindo aos pedaços. mas não vamos longe, não. Vamos pegar Caldas, né? Tem um lago belíssimo. Aquele hotel do Sesc de Caldas Novas, ele não deixa a desejar para nenhum daqueles hotéis que são extremamente caros, Sim. não é? E o valor é extremamente acessível, Muito com bom. alimentação. Com Tem alimentação. um parque maravilhoso. A minha lua de mel, eu passei no Sesc Salvador. Maravilhoso, em frente à maravilha. praia de Piatã. Eu fui hospedada lá no Sesc Salvador. Olha só, então. E uma delícia, uma comida maravilhosa. Mas não é. Um Isso. pessoal super E um acolhedor. diferencial que tem também no SESC é que geralmente o SESC também tem programação cultural para hóspedes, né? Sim. É muito interno. E eu acho muito legal Fantástico. isso, né? E assim, a estrutura, a primeira vez que eu fui, eu não imagino. Aí é que tá aquilo que a Paula estava falando. Às vezes você vê de fora, você não consegue imaginar o tamanho. Né? Quando eu fui naquele Sesc lá do hotel de Caldas, eu não tinha ideia da dimensão. A pé eu quase não consegui, porque é gigantesco, uma estrutura É maravilhosa. Tem Né? um Sesc também em Bertioga, que é maravilhoso. É um dos melhores. Enorme na praia, enorme, maravilhoso. Também já fiquei hospedada lá. E tem o de Gramado, né? É Canela, né? Na verdade, é em Canela. Não sei se é em Acho que Canela sim. ou Gramado, é porque é tudo ali. Uhum. Acho que é em Canela. Maravilhoso também. Melhor programa é viajar pelo Sesc. E aqui em Cultura. Goiás tem algumas opções, né? Pirenópolis, Caldas Novas e Goiás, né? Sim, Aqui. E o isso. legal é porque, assim, tem agenda
para todos os públicos, para todas as classes sociais. Exato. Né? Então, assim, não tem aquela ideia de, porque eu estou sem dinheiro ou porque eu não posso, que eu não consigo. Tem também. Assim como tem aí, né, camarotes caríssimos, restaurantes muito, muito bons, mas muito, muito caros, né? E o legal é essa ideia do conhecer, do descobrir, do encontrar. Assim como eu encontrei ali o Mocó e eu não encontrei o Bosque, né? Assim como eu perdi... Alcione, por favor, você manda um beijo pra mim se você estiver assistindo. Chegar até você. Mas eu vou pra Goiás. Em Goiás vai ser gratuito, não é isso? Isso. Dia 8. Isso. Fala um isso pouquinho, mesmo. porque se eu não falar, o pessoal vai me matar. O pessoal já mandou mensagem no Instagram. Alcione, né, que é Isso. nossa rainha, vai estar em Goiânia no dia 7, é Vai isso? estar em Goiânia no dia 7, no Teatro Rio Vermelho, né? Os ingressos já estão esgotados, então quem garantiu o seu. Oh. E no outro dia ela vai estar em Goiás, aí vai ser aberto ao público, em praça pública. Vamos Partiu lá, Goiás. Vamos lá Que prestigiar Prestigiar. nossa rainha do samba. Bom, você está falando de bar aí, né? Então, existe uma máxima que diz que Goiânia não tem mar, mas tem bar. E aí eu Amém. quero perguntar para Paula, que está aí, né, andando pelos bares aí, qual que é a dica dos bares agora no mês de julho? Olha, antes de responder, Olha, veja bem. não, eu queria trazer um assunto que o Augusto comentou. Uma vez uma leitora nossa encontrou com a gente no Martins Sererê, e ela falou uma coisa que a gente achou super interessante e levamos para o nosso cotidiano, que é, muitas vezes a gente olha para um lugar e a gente acha que não cabe no nosso bolso. Você não sabe o que você vai encontrar lá, então às vezes você acha que não é para você. Então, e aí ela nos agradeceu porque tinha um lugar que ela sempre quis ir, mas que ela não achava que não cabia no bolso dela, e que a gente fez um conteúdo que tinha os valores, e ela falou, nossa, cabe. E dentro do Aproveite, a gente costuma ter esse pensamento de que tem que ser fácil, tem que ser simples, tem que ser um material de primeiro entendimento. Porque a gente já tem uma barreira, que é a barreira econômica, que ela já limita muitos acessos. Então, a barreira tem que ser essa. Mas quando você fala o preço, de repente a pessoa consegue ir. Então, eu acho que quando você falou da questão de conhecer, eu fiquei pensando nisso, porque às vezes a gente acha que realmente não cabe. E quando você tem a informação na sua mão, aí você consegue avaliar. Você não precisa ir lá antes, você não precisa se sentir diminuído, constrangido, nada. Vai caber. Ou talvez não caiba, mas se você juntar e quiser ter essa experiência, vai caber também no seu bolso. Então, você me fez lembrar dessa história que a gente acha muito legal e que sempre traz. Porque até é meio engraçado quando você fala de gastronomia, por exemplo, você tem a questão do preço, que a gente tinha no jornal, as estrelinhas, né? Eu lembro. Uma das Pintadinhas, assim, os dinheirinhos pintadinhos, o cifrão. E aí, o que é 3 cifrões? O que quer dizer isso? É caro e barato pra quem? Né? Quem tá fazendo Qual essa... medida? Que né? régua Qual é a essa aqui? Que bolsa é esse, né? Então, como é que você ia avaliar se você realmente não sabia que experiência e que preço você ia pagar? Difícil. Enfim, voltando aos bares. Olha, eu valorizo muito os bares da cidade. Acho que a Goiânia realmente, em termos de boteco, em termos de bar, a gente E tem para todos os bolsos, né? A gente faz isso muito bem. Tem para todos os bolsos. A gente Os bares são bem democráticos. Sim, a gente é muito bom nisso. Mas todo ano a gente tem, por exemplo, a comida de boteco que acontece ali Sim. logo depois da quaresma. É verdade. Logo depois da Páscoa começa a comida de boteco. E eu acho que a gente sempre roda bastante, é uma oportunidade incrível mesmo de conhecer estabelecimentos menores, mas que tem uma gastronomia muito boa, que tem essa proposta de conexão com a comunidade. Tem um lugar que a gente adora e vai pouco, que é o Dom Círios, que fica ali no Coimbra, que é um boteco delicioso. A comida é sempre muito boa, já foi campeão algumas vezes do Comida de Boteco. O Bar do Dodô é um acontecimento muito específico ali próximo... Ali é ferroviário, eu acho. Próximo ao Cerrado ali? Logo atrás do Cerrado. Eu amo aquele bolinho deles. É maravilhoso. Verdade, E é um bar que não... Pequeno, né? Que tá longe da badalação de Marista, Bueno.
Da rota oeste, gastronômica, da rota né? gastronômica da cidade, onde ficam os restaurantes e bares mais valorizados no sentido de abastados, que a gente tem uma convergência ali de um polo de gastronomia. E é incrível de conhecer também. E legal que você falou que assim, ele é meio escondidinho. Mas ele não deixa nada a desejar a esses grandes bares, eu né? E quero o Dodô é um conhecer dos isso. bares mais antigos da cidade. Fiquei É sabendo bem quando eu fui. antigo. Então, tem esses... Acho que é legal conhecer esses botecos. Gente, tem um lugar lá em Campinas que eu amo demais, que é o Serginho. Mas lá tem uma aura própria. O Serginho é meio mal-humorado. Ele me conhece desde quando eu era eu era pirralha. Eu subia na mesa do boteco dele. Que aqui em Goiás a gente tem isso, né? De levar a família toda pro bar, né? Por isso tantas brinquedotecas. Não tem isso em todo lugar. Aqui a gente tem. As crianças vão junto pros bares com os pais, né? E lá é basicamente um prato. São 2 pratos, na verdade. É carne de sol, mandioca e aí vinagrete e porção de feijão, arroz. Ou costelinha suína. Então, são só esses 2 pratos. É sensacional. Fica ali... É região de Campinas, mas ali é centro-oeste. E aí, gente, tem os grandes botecos da cidade que fazem um papel maravilhoso. Não tem muito como errar, não. É muito difícil comer mal em Goiânia. Isso é uma coisa Sim. legal de falar. É. Porque a gente fica com... gente, o piri é sensacional também. Que aí tem gastronomia nordestina, tem caldo, tem... e eles sempre estão mudando, trazendo algumas coisas novas no cardápio. Então, para quem gosta de culinária nordestina, é um bom lugar para ir também. E não é... Só fugir do centrinho ali. Só fugir de Do Beverly Marista. Hills. Fugir de Beverly Hills. Só Não, indiquei. Mas Beverly Hills a gente vai no dia a dia. Nós estamos querendo ir em lugar A diferente. gente quer ir. Nem todo mundo vai. Não, mas assim, eu digo que... Um bar que eu conheci O bom também, é- eu gosto dos bares mais alternativos, porque eu gosto de coisa diferente, né? Igual o Dodô foi uma experiência maravilhosa. Muito Não deixa a legal. desejar a Beverly Hills nem um pouquinho. Foi o Chivas, ali no setor oeste. Eu não conhecia. Mas o a comida Chiva também é lugar da- maravilhosa. O Chiva hoje é bar e balada já. Mas não é? Que as pessoas vão ocupando a rua. E, inclusive, em Goiânia está tendo esse movimento, né? Isso Sim. acontece tanto ali no meio bar, que tem o gueto, que é ali na galeria do setor Zé Latinha oeste. também, né? E aí a gente tem um movimento na Rua 8, Que com Zé legal. Latinhas, Liberté, tem vários movimentos culturais, feira de vinil que está acontecendo ali. Teve Arraiá agora também no mês de junho. Então, a gente está tendo um movimento bacana de ocupação da cidade. Isso é muito bacana mesmo, assim, porque a cidade é nossa. A cidade é das pessoas. E acho que às vezes a gente fica... Sabe? Isso é muito convencional, essa ocupação da rua. De ter o bar acontecendo e ter gente na rua ali bebendo ou com seu cooler. A rua é democrática. A rua é das pessoas. Então, eu acho sensacional esse movimento de ocupação. Eu acho que cada vez mais vai acontecer. A gente teve alguns problemas agora recentes em relação... Principalmente do carnaval, em relação a isso. Mas isso é muito positivo para a cidade, culturalmente falando também. Você cria uma movimentação, você cria um interesse, as pessoas vão se conhecendo, vão conhecendo artistas. Lá na Rua 8 tem um coletivo de Muito artistas legal. que fica logo acima do Zé Latinhas. Então, eu acho sensacional. A Rua 8 vai bombar, o Chiva vai ter aniversário. Vai! Agora em Olha só, julho, com tem que vários acompanhar shows. melhor a agenda do... Acompanho, aproveite a cidade. Vai ter show do Bugarins, acho que é isso, Bugarins. Então, vai ter muita coisa bacana acontecendo durante o mês. Gente, a cidade não vai ficar parada, não. Quem ficar aqui e quiser sair todo santo dia, consegue. Vai Tem ficar programação. Vai ficar cansado. Com certeza. Mas o legal de tudo isso, não sei se vocês concordam, mas também esses bares ou esses movimentos artísticos, eles vêm acompanhados também de um atendimento diferenciado. É muito legal, você é muito bem recebido, muito bem acolhido, né? Porque tem lugares que você chega que a pessoa mal te olha, tem hora que você fica... né? O braço até cansa, o meu braço é curto, então ele já não é muito alto. Né? Então, assim, e às vezes você cansa. E esses lugares, eles estão vindo com uma roupagem legal, com um pessoal descolado, educado pra caramba. É tão legal, né? Então, assim, também eu vou... Você não falou a sua dica, nem você, Lilian. De lugares pra comer ou pra beber, não sei. Vai, joga uma dica aí pra gente. Gente, tá fazendo publi de Dicas. graça pro povo, olha só.
0800. Gente, eu gosto de comer. Por isso que a bola ficou até Eu assim. gosto Oi? que me levem. Eu Hã? gosto que me levem. Nossa, mas tem muito conteúdo gratuito na Aproveite Cidade. Isso é muito engraçado. Eu acho que as pessoas não percebem. E também tem muita gente que faz trabalho de redes sociais e que não tem essa preocupação de indicar. A gente sempre indica quando é publicidade. Não é porque a publicidade que é ruim. Sim. Gente, eu tenho contrato. Não falo bem de lugar que eu não gostei da comida. Tá no contrato. Se a gente não gosta, a gente não publica e paga a conta. Porque a sua imagem também, né? O seu tem um nome. lugar É, que como você eu constrói particularmente credibilidade. amo, gosto demais de ir, que é o Guaia, ali no centro. Ah, bem Guaia escondidinho. Não Comedoria, conheço. maravilhoso. É ali perto do mercado. Lá é muito bom, mas tem que chegar cedo. Tem que chegar cedo. Esse negócio de chegar cedo. E aí ele trabalha com menus. O Eduardo, né? O chefe, ele chama Eduardo. Mas todo lugar é melhor Uma quando você chega cedo. graça, um lugar maravilhoso. E é no centro da cidade, né? Assim, é naquela rua. É a menor rua de Goiânia, que é aquela rua ali ao lado do edifício rural ali. Que dá no Entre o liceu. liceu e O mercado. o mercado. Sabe que é uma rua de um quarteirão? É a menor rua de Goiânia, aquela ali. Não sabia, olha só, Chama cultura. Guaia Comedoria, maravilhoso. É Tem um uns menus- casarão, né? Acho que é da ele é década um casarão de 60. antigo da década de 60. Tem um quintal muito Tem gostoso. um quintal E o lindo, menu florido, muda todo dia. uma toda comida, semana. E aí é menu Olha semanal. São 2 menus semanais, é que maravilhoso. legal, boa Eu dica. indico, assim, é um lugar que eu adoro ir. Repete aí pra gente. Guaia Comedoria. Uai. Guaiá. Mas Olha. vai cedo, que agora que a gente falou que no AlphaCast vai hypar. É, tem que depois ir a pessoa cedo, vai é passar verdade. raiva, vai dizer que é culpa nossa. É Ai, verdade. não era bom. Aí não tem que chegou chegar cedo. E aí eles trabalham, né? É. Eles trabalham com um menu de terça a sábado. É o mesmo menu, assim, tem menu de carne, sem carne. Ah, mas é muito bom. Lili, e você? Um Gente, o eu, restaurante. preço eu não bom vim, eu não Ah. vim preparada para essa dica. Mas a dica é Mas- sua, Mas assim, é o pessoal. último lugar que eu fui e, nossa, eu não lembrava que a comida era tão boa, foi lá no Evoé. Nossa, eu comi um sanduíche lá maravilhoso. Eu amei aquele lugar. Eu não conhecia também. Nossa, é um lugar É, aconchegante. os Pequenininho. cafés, Tem um de uma maneira coletivo geral. ali, né, de vendas e tudo. É um Mas lugar o que eu amo em muito Goiânia é legal. essa ideia realmente do... Você olha de fora, parece que ele é tão pequenininho, né? Você não tem... Aí de repente você vai descendo, o negócio vai ficando grande. E lindo. E um povo tão acolhedor. Aquilo que a gente estava falando. Sim. E um quintal maravilhoso. Agora, eu vou indicar os meus restaurantes favoritos, porque senão eu apanho. Sempre vou, sou muito bem atendido, Nossa, tem né? Ah, o Matsuri, o pessoal do Matsuri, um grande abraço. delícia. O pessoal, né, do Yaro também, comida japonesa. O pessoal do Kampai sempre me atendem de maneira fantástica. Ai, podia assim. levar a gente, não poderia né? Já que você deixar tem de esses falar. contatinhos aí. Não, mas o mais legal é quando a gente... Eu vou tanto também, né? Que o pessoal já conhece, já faz pratos diferentes. É uma coisa assim, é esse carinho, que eu acho que é uma coisa nossa. É. Nós não chegamos a um ponto em que você é apenas mais um cliente. Você se torna, assim como o que você falou que desde pequena, né? A gente acaba fazendo parte ali do ambiente, né? E isso é muito legal. Então, Goiânia é muito importante nesse sentido de... Eu acho que nós ainda mantemos aquela ideia de eu mal te conheço, mas oi, tudo bem, né? É um carinho diferenciado, assim. A gente que viaja muito, né? E conhece outros lugares, eu não sei se vocês notam, mas não é igual aqui. Aqui você se torna amigo muito rápido, né? Você troca experiências de maneira muito rápida. De maneira geral, os outros estados você tem uma certa resistência, né? Das pessoas e dos lugares também. Eu acho que Goiânia tem uma coisa um pouco provinciana. Isso é muito bom em alguns aspectos e muito ruim em outros. Não, sim, com certeza. Mas em termos de dicas, tem uma que não pode faltar, que é o Eita. restaurante popular da 72, gente. Não pode faltar essa Isso eu dica. nunca fui. Também. É maravilhoso. É a cozinheira a Dona Lourdes. Ela faz uma comida tipicamente goiana mesmo. Você serve nas panelas e as panelas são desse tamanho. Você consegue ver a cozinha. Ela tem um disco maravilhoso. A galinhada lá é uma delícia. Bacana. Costuma ter pratos regionais mesmo, tipo, feijão tropeiro, arroz com piqui, o piqui separado, aquele macarrãozinho gostoso, um frango no molho, que é uma maravilha. E o preço popular? Assim, é um preço fixo. Acho que agora tá R$50 por pessoa. Eu não sei se esse preço é um pouco se é diferente no final de semana. Normalmente é diferente no final de semana, mas eu não sei quanto que tá. A última vez que eu fui, R$50 por pessoa, você come à vontade. Mas eu acho que é um restaurante excelente, por exemplo, para levar quem tá visitando a Sim. cidade, porque você vai comer uma comida muito boa e é uma comida
goiana, sabe? Típica, né? Típica. E uma delícia, gente. Ela é uma cozinheira de mão cheia. E é um restaurante que serve comercial também, sabe? Aqueles que você Executivos. coloca na mesa várias vasilhinhas Ai, e que vai bacana. comendo. Mas, ó, Dona Lourdes é fantástica. Vão lá conhecer a comida dessa mulher, que ela já tá bem senhora. Aproveitar. Dona Lourdes é fantástica e eu acho que todo mundo tem que conhecer esse lugar. Engraçado falar isso, porque, tipo, pra gente é tão corriqueiro e muita gente não conhece. É um lugar sensacional, fantástico, assim. Era uma Fica lá no casa... centro da foi cidade, né? expandindo. 72. Quando você... Bairro Popular, né? Ali. No centro mesmo, você sobe ali, quase em frente à estação, você tá vindo ali na Independência. Sim. Vira Vira, volta. Vira. na 72 e acha o restaurante popular. Olha só. A gente, o E Google fica feliz comendo a comida da Dona Lourdes. Comida acha. caseira, O importante, né? Oh. né? Ser feliz. Estamos chegando, Patrícia, ao fim, infelizmente. pois Nossa, é. quanta coisa legal, quanto assunto interessante. Você viu que não vai faltar programação para esse Eu julho, vou- hein, gente? Vou colar aqui na Lili e na Paula para poder passar, né? Eu não vou viajar Eu em também julho, não, vou ficar por aqui. mas tá ótimo, né? A gente já tá sabendo mas muita já coisa. tamo... Dia 8 estarei lá em Goiás, enfim, Olha. né? Mas que pena. Enfim, esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. Né? Gente, para quem não pode viajar ou para quem não vai viajar por algum motivo, estará trabalhando, enfim, nós esperamos que o nosso conteúdo possa ter ajudado vocês, né? Quanta dica muito legal. Agora, para encerrar, nós gostaríamos que vocês deixassem os arrobas, né? Que tem essas dicas todas, enfim, os canais de vocês para que nós possamos ver, para quem nos assiste, nos escuta, né? Pelas plataformas, pelo Spotify, pelo Deezer, enfim, que possa também acessar e verificar o que pode ser feito. E também vários turistas, né? Nós somos assistidos Sim, não com somente em certeza. Goiás, mas em outros locais do Brasil também e de fora. Então, assim, coloca pra gente o arroba de vocês para que a gente possa localizar, né? Quem estivesse escutando ou assistindo, por gentileza. Gente, acessem o Sesc Goiás para saber toda a programação do Aldeia e também das outras unidades do Sesc. Né, eu queria reforçar aqui, vejam a programação. A gente tem programação para todas as idades, para todos os gostos, né, na área de música, literatura, teatro, dança. Queria aqui ressaltar a vinda dos Tapetes Contadores de História, né, que é de um grupo do Rio de Janeiro, que já tem 25 anos de estrada. E são histórias emocionantes. Vão estar na biblioteca do Sesc Centro, no dia 6, 7 e 8, né, com 2 sessões todos os dias. Então, e além de toda outra programação, né, são mais de 60 atrações durante todos esses dias. E visitem o site do Sesc, a programação está lá, o que precisa de ingresso está no Simpla, muitas coisas gratuitas, então estão todos convidados. Bom, eu acho que a dica é se alimentar de cultura, né? Nas férias. Literalmente. Literalmente, porque isso faz bem pra gente, faz bem pra alma, faz a gente ser melhor. E para quem quer mais dicas para acompanhar na cidade, fazer coisas bem legais, seguir o @aproveite a cidade. E tem tudo lá. Acho que vocês vão gostar. Bom, durante as aulas a gente fala para os alunos assim, aprenda se divertindo. E nas férias a gente fala, divirta-se aprendendo. Boa. Né? A ideia é essa. Divirta-se, aproveita, descansa, mas continue com aquele pensamento de que todo dia a gente aprende, né? A verdade é essa. E é importante a gente buscar conhecimento em todos os lugares. Seja num bar, seja num museu, seja num parque. Né? A cultura faz parte, ela nos alimenta, né? Então, que bom, gente. Muito obrigada. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui. E foi muito bom, né, Augusto? Nossa, eu adorei. Também gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Agradeceram demais. Né? A nossa agenda, inclusive, a minha, eu tô aqui pensando como que ela vai ficar, né? Muito obrigado a vocês, foi um grande prazer. E a você que nos escuta, né? Boas férias, bom passeio, boa agenda, né? Vamos fazer uma boa agenda esse julho. E depois deixe lá os comentários no nosso inbox também. Patrícia, você não passou seu arroba esse semestre, né? Passa aí, pessoal, para poder te seguir também. @Patrícia Quitero. O meu é Opa, vai lá.
Ai, não mandou seguir? Siga. O meu é mais simples, né? O meu não tem esse italiano todo. É só Augusto NKA. Então nos siga nas redes sociais. Infelizmente, né, nosso semestre, nossa temporada terceira curta está chegando ao final. Mas a gente volta. Nós voltamos em agosto, se Deus quiser. Um grande abraço. Vejo vocês na próxima temporada. Abração! Beijo.